Muitíssimo bom dia. Vamos para mais uma leitura do nosso querido livro Pão Nosso, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Ensinamentos maravilhosos. Precisamos entender a hermenêutica de cada capítulo deste. Com certeza fará uma ajuda importante e necessária na vida de todos nós. Hoje nós vamos ler o capítulo 8, salva a memória. Perdão, 9. Homens de fé. Vou ler, tá? Capítulo 9, Homens de fé. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, Mateus 7:24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta da expressão máxima do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidavam a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos, entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes conteúdos espirituais para o trabalho de aplicação no esforço diário. É confortarmos, assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor do homem moderado, que, registrando os ensinos e os avisos das boas novas, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e é indispensável, mas o aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a que seu corpo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Capítulo 9, Homens de fé. Todo aquele que, pois, escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelha aos homens prudentes. A prudência, os valores do princípio. Será que ele está atrelado à vaidade? Por vezes, nós vemos dentro de vários templos, de várias religiões diferentes, homens ditos líderes de igreja que gostam de aparecer mais do que o próprio Jesus. Se entusiasmando de uma vaidade pelicular, inerente a si próprio, para conquistar o dom de abraçar aquele grupo que está ali à sua escuta. E não para lhe passar a mensagem de Cristo. Porém, a pior parte ainda não é essa. Sequer para tentar, estou falando nem praticar, tentar praticar as obras, os ensinamentos deixados por Jesus. É interessante como é fácil julgar a religião dos outros.
não se dá o trabalho de sequer estudar. Mas isso, a culpa é da sociedade brasileira, que há décadas, vamos dizer, há séculos, tentam deixar a sua sociedade pessimamente educada, pessimamente escolarizada, para conseguir dominá-la. Estamos pagando o preço. Um preço absurdo, com as mentiras que se tornam verdades, a tal das fake news. Porque não consegue passar pelo funil da verdade, não consegue se raciocinar. A culpa é da sociedade. Aí eu vou entrar um pouco numa visão geral, inclusive econômico, social e política. A situação, não adianta você botar a culpa nos governantes, não. A culpa é nossa. Nós que não passamos no funil, votamos por qualquer valor que nos agrega, às vezes um valor que está totalmente equivocado em nós, não que esteja errado, mas apenas equivocado. O entendimento, a hermenêutica, a interpretação está errada. Mas pelo ego, de dizer que eu sou melhor do que você, a minha interpretação é melhor do que a sua, nós caímos em desgraça. E a sociedade está caminhando para essa linha. Em máxima, o povo brasileiro. Estamos divididos hoje. Antigamente éramos divididos em termos de futebol, em religiões. Hoje é na política, na interpretação da política. Será que é isso? Ou é na interpretação do nosso mau caratismo? Porque um cristão que admite o aborto, o cristão que admite o maus tratos aos animais, o cristão adébito da traição, o cristão adébito da vida mundana. Quando eu falo adepto da vida mundana, muita gente vai dizer assim, olha, fulano de tal estava ali tomando cerveja. Gente, se preocupa com coisa mais interessante. O ruim é o que você faz o pós-cerveja. O ruim é o que você faz depois de certas atividades que você a pratica. Atentai para pequenos detalhes, não. Atentai para um conjunto como todo. Essa é a minha visão. Se preocupamos demais com pequenas situações. Você sai de casa para fazer 10 coisas. Você acertou 9 e errou uma. Baseado no conceito daquele outrem que está te enxergando. Que a gente nem sabe que interpretação, que cultura ele tem. Você é condenado. Será que isso é justo? É certo? Me diga só uma coisa. Se vocês são cristãos, qual era a carruagem que Jesus tinha? Qual era os escravos que Jesus tinha? Qual era a vaidade de Jesus, o orgulho de Jesus? Jesus não era cristão, né? A resposta de alguns apedeutas pode ser essa. Mas o cristianismo é tipo uma homenagem a Jesus. Todos nós sabemos, aqueles que pelo menos têm a capacidade de leitura, de estudar, sabemos que Jesus era judeu. O cristianismo veio bem depois. Porém, os ensinamentos do cristianismo, mesmo que ele tenha sido implantado por Constantino, é baseado nos ensinamentos de Jesus. A obra é de Jesus. A Constituição pode ter sido de Roma, do cristianismo. E depois foi se espalhando. Igreja Católica, Igreja Moderna,
igreja protestantes, que se dividiu em milhares, pentecostais, neopentecostais, inúmeras. Centro espíritas kardecistas atentarem. Fé sem obra não tem validade nenhuma. Você, eu, qualquer que seja, dá palestra para entusiasmar e convencer as pessoas pelo dom da oratória que você possua, e não falar aquilo que Cristo veio nos colocar como exemplo, você está perdendo seu tempo. Eu te considero verdadeira apedeuta. Você tem que falar com humildade, com o coração aberto, com sinceridade. Esse é o verdadeiro cristão. Os demais são pavões que gostam de se enfeitar, que gostam de chamar a atenção para iludir os menos esclarecidos. E como é muito em nosso país. Infelizmente, culpa nossa que apoiamos essas educações. Aí, não estou falando de agora, de décadas, não. Vamos para séculos. Infelizmente, chegamos a esse patamar. Homens de fé, é a vocês que agora me dirijo. É a vocês que o trabalhador de Cristo está inserido. Então faça seu papel. Em falar em palestra ontem, eu tive o prazer, e pouquíssimas vezes, eu me senti realmente representado pela palestrante, lá na Associação Espírita José Eusébio. Perdão por não me recordar do nome dela, mas ela falou com excelência, falou com princípios, falou na base do cristianismo, sem criticar, sem julgar. Uma visão e os objetivos gerais, imprescindível a qualquer homem de bem, qualquer homem que pense em melhorar a vida de uma sociedade de um modo geral. Pela primeira vez, talvez, eu tiro o meu chapéu para a palestrante. Perdão por não saber o seu nome, mas você foi nota 100 ontem. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.